Será que a compulsão alimentar pode ser curada por Deus? Talvez hoje você esteja passando por momentos de exagero alimentar, de compulsão alimentar. Você vive esse conflito de, nossa, será que é algo que eu posso pedir a Deus para me curar, para me tratar? Ou se é algo que eu preciso me sentir culpada uma vez que a gula é pecado? E a gente vai falar sobre isso hoje. O primeiro passo é entender que você não quer comer de forma exagerada. Você não decide, eu vou engordar, eu vou perder o controle sobre a comida. Isso normalmente é algo que acontece por um impulso. Até por isso, a compulsão alimentar é tratada como um transtorno de origem psicológica, mental. Então, ainda que você tenha de fato o transtorno da compulsão alimentar ou você tenha descontrole sobre a comida e coma de forma exagerada, isso diz sobre o que está dentro de você. E sim, Deus é Deus para curar todas as coisas, para tratar todas as coisas. Deus tem poder sobre tudo. E ainda que se configure como um pecado por causa dos exageros, é Jesus quem tira o pecado de nós. Muitas vezes a gente tem esse posicionamento de querer sozinha se tratar, de querer sozinha melhorar, de achar que a gente é Deus para controlar todas as coisas, mas na verdade, até o fato do pecado sair de nós, isso vem por meio de Cristo, que tirou o pecado de nós. Como que você vai olhar para esse cenário de exagero alimentar, de compulsão alimentar? Primeiro eu quero que você entenda que toda compulsão, ela tem origem numa escassez, seja ela de alimento ou seja ela de sentimento. Então, se você come de forma exagerada hoje, certamente esses exageros estão preenchendo algo dentro de você. De repente, em algum momento você fez muitas dietas restritivas, buscando o emagrecimento, ou mesmo por alguma questão de saúde, você restringiu muito algum tipo de alimento, e o nosso cérebro, que não gosta de passar por restrições, por privações, ele acaba se comportando de um modo a exagerar toda vez que se depara com aquele alimento ou aquilo que foi tirado de você. Então, de repente, se você já viveu esse cenário de escassez na sua vida, quando você pensa, poxa, agora eu posso comer, agora eu tenho, agora que eu já comi, eu vou aproveitar. Então você exagera com aquele pensamento de que depois não vai ter mais, ou que de repente depois pode não ter mais para comer. Isso é muito comum também com pessoas que passaram privação financeira na infância e que de repente não tiveram acesso a tudo o que queriam, ou que via outras pessoas comendo e não podiam, ou que tinha uma certa limitação, comia uma quantidade, queria mais e não podia, queria aquele alimento, só tinha para hoje, não tinha para amanhã. Então isso cria em você uma sensação de ter que aproveitar enquanto tem. Tudo isso, seja a escassez ou a privação por uma questão de dieta ou de restrição financeira, por exemplo, vai gerar aquele sentimento de falta. E isso pode levar a exageros alimentares. Ou, de repente, você viveu um outro cenário em que a comida não te faltou, mas te faltou algum tipo de sentimento. De repente, lá na sua infância, você não tinha a total atenção dos seus pais, ou você tinha que distribuir essa atenção entre os seus irmãos. Ou, de repente, seus pais trabalhavam muito e você não tinha todo o carinho que precisava, não tinha a atenção que precisava. De repente, você, ao longo da sua vida, não teve aquela afirmação de identidade, não descobriu de fato quem você era, o valor que você tinha. Você foi criticada, de repente, você, na sua fase de infância e adolescência, recebeu críticas, recebeu comentários que te machucou, que te fez se sentir inferior em relação às outras pessoas. Então, tudo isso vai causando dentro de nós aquela sensação de ausência, de que falta algo. Ou mesmo uma privação financeira, de repente você sentir que as suas amigas, suas colegas podiam ter outras coisas que você não tinha. E a gente vai crescendo com aquela sensação de estar faltando algo dentro de mim. E aí quando a gente se depara com a comida e percebe que a comida, ela é essa fonte de prazer, ela é esse conforto, ela é aquela sensação imediata de que tá tudo bem, de que, poxa, pelo menos agora eu tô sendo feliz. Então você quer sempre mais disso. E deixa de ser simplesmente uma decisão de, eu quero comer muito, para algo completamente automático, que muitas vezes você nem percebe e quando viu já comeu muito, quando viu aquele alimento já acabou, porque é como se algo dentro de você tentasse ser preenchido a todo momento. E à medida que você vai repetindo isso, vai virando um hábito. Então, para cada situação difícil que você enfrenta, aparece ali aquele pensamento da comida, para te ajudar a lidar com aquilo, para ser uma fuga, para ser um escape. É muito comum também, numa infância que foi mais conturbada, que de repente você tinha
brigas dentro de casa, tinha conflitos no seu lar, na sua família. Então, um meio de lidar com isso era, de repente, a comida. Ou você era presenteado com comida para cada coisa que você fazia boa, você ganhava um presente. Ou você era restrito da comida se fizesse algo errado e a comida era a sua recompensa. O fato é que o nosso cérebro ele vai criando essa correlação da comida com o prazer. Então hoje, na sua vida adulta, a forma como você lida com seus problemas, a forma como você lida com as dificuldades, com esse vazio que está dentro de você, é a comida. É quanto mais você come, mais você quer. É como se seu cérebro precisasse de doses cada vez maiores. Assim como outros comportamentos viciantes, como drogas e outras coisas, que o corpo vai se acostumando com aquela dose, o corpo quer sempre mais de comida. E vai pensando, cada situação, tô feliz, quero comer. Tô triste, quero comer. Tô ansiosa, quero comer. O teu corpo tá ali necessitando de uma sensação de prazer. Os exemplos que eu dei, pode não ter feito sentido, mas talvez na sua vida atual, você sente que tá faltando algo no teu relacionamento, no teu trabalho, você não tá realizada profissionalmente, você não tá realizada financeiramente. Então, a comida também se torna essa forma de preenchimento, de você não olhar para o que tá ruim na sua vida. E aí, como que Deus entra nesse cenário? Entendendo que o excesso de comida existe, que o descontrole existe e que você tem usado a comida como essa fuga emocional, como essa busca por prazer. O primeiro ponto é entender que Deus é o verdadeiro e único preenchimento. Então, tudo que você está buscando na comida, você pode encontrar em Deus. Só que assim, esse encontro com Deus, ele não acontece quando você vai orar na hora de dormir e ora aqueles 5 minutinhos para cumprir tabela. Ou quando você lê o seu livrinho de devocional ou assiste um videozinho no YouTube. O encontro com Deus, aquele encontro que de fato preenche, ele é um encontro profundo. Ele é um encontro de relacionamento. É aquele nível de amizade que você sabe que pode contar a qualquer hora. Sabe aquela amiga que você tem ou teve, que para qualquer situação você podia ligar, mandar uma mensagem, você sabia que ia estar ali presente? Então Deus precisa estar na sua vida nesse lugar do melhor amigo, do pai, do Senhor que te acolhe. Então, para qualquer problema que você tiver, você não vai olhar para comida, você vai olhar para Deus. Se você tá frustrada, se você tá chateada, se você tá ansiosa em relação ao seu futuro, você não vai olhar para comida, você vai olhar para Deus. A Bíblia fala da paz que excede todo o entendimento. E é essa paz que começa a te alcançar quando você vai se preenchendo de Deus. É essa paz que vai dominando o teu ser e você entende que a comida é só algo temporário, mas o que vem de Deus, ele é eterno. Ele preenche a tua alma, ele preenche o teu espírito. Então, sabe aquela pergunta que eu fiz lá no início? Se Deus pode curar uma compulsão alimentar? Sim, ele pode. A compulsão alimentar é o sintoma. É aquela pontinha do iceberg, aquele gelo que fica lá no oceano, que você vê a pontinha, mas por baixo tá aquela pedrona de gelo gigantesca de muitos e muitos metros, acho que até quilômetros. Então, a compulsão é aquilo que você vê, mas por baixo tem ali os diversos problemas e é lá que Deus entra, é lá que Deus trata. Deus tem me chamado muito nesse tempo para profundidade. Então, imagine comigo que o problema que a gente vê, ele tá aqui em cima, é o que tá exposto, é o que todo mundo vê, é o que a gente vê no dia a dia. Mas quando Deus te chama para profundidade, ele te convida a olhar o que de repente nem você tá vendo, o que ele vê, porque ele conhece as tuas memórias de infância, ele conhece o teu passado, ele conhece as tuas dores mais profundas. Então ele é o Deus que vai tratar cada parte do teu ser, que vai curar cada ferida, que vai preencher cada espaço vazio. Se houve uma falta de sentimento na infância, se houve a falta de um pai, de uma mãe, se houve um machucado, uma ferida causada por um comentário que você ouviu, por algo que você viu, por algo que você passou, não importa qual foi o cenário que você viveu, por maior que seja a tua dor, maior do que essa dor é o amor de Cristo. E esse amor, quando te alcança, ele te preenche, ele te cura. Chega um momento em que você se sente tão cheio da presença de Deus, mas tão cheio que você não vê a necessidade de comer. Para qualquer coisa que aconteça, o teu primeiro olhar vai para ele. O teu primeiro pensamento vai para ele. Você recorre nele. Se você tá triste, você chora aos pés dele. Se você tá alegre, você comemora com ele. Se você tá preocupada com
com o teu futuro, você se lembra que os planos dele são bons para o teu futuro. Você se lembra que a sua ansiedade pode ser derramada nele. E à medida que você derrama essa ansiedade, derrama as suas preocupações e você confia, você tem fé, ele faz. E aí quando ele faz, você crê cada vez mais. E é aí que a vontade de Deus, ela vai se concretizando na tua vida e você vai crendo cada vez mais nesse poder. E é assim que Deus vai te curando, é assim que Deus vai ministrando. Talvez você ache péssimo, você se culpe por esse momento que você tem vivido, mas a compulsão, por mais que seja tido como a gula, um pecado, não é um motivo de culpa. É um motivo para você olhar, perguntar a Deus, para que isso tá aqui? O que eu tenho que ver? O que eu preciso enxergar? Me traga revelações do que tem acontecido dentro de mim. Que espaço a comida tem ocupado na minha vida? Que espaço a comida tem preenchido? Por que eu tenho colocado a comida nesse lugar? E o próprio Deus vai te trazer revelações a esse respeito. O próprio Deus vai expor suas feridas, expor suas raízes para te curar. E quando você menos perceber, não existirá mais compulsão. E você vai ser cheia da presença dele. E em tudo que você precisar, você vai olhar para ele. Então não se culpe por nada que você tem passado, pelo descontrole que você tem vivido. Porque é na sua fraqueza que Deus vem e te fortalece. É na sua imperfeição que Deus vem e te aperfeiçoa. E isso te faz dependente dele. Me conta aqui o que você sente que precisa preencher na sua vida hoje. Curta também esse vídeo, comente aqui para eu saber o que você achou. Se você quer mais vídeos como esse, e aproveita também, se inscreve aqui no meu canal para você não perder nenhum dos vídeos que serão publicados aqui. Um beijo!